Em sociedade com o Espírito Santo. Parte 1. Para alcançarmos êxito em nosso ministério, é indispensável seguir o modelo de Jesus Cristo. Quer sejamos evangelistas, pastores ou professores, e seja qual for a fase do ministério em que estamos, temos que seguir o modelo do Senhor. Em Lucas 4, 16 a 19, está escrito: Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo havia viajado para Nazaré, sua cidadezinha natal, e ali proclamou o evangelho na sinagoga. A primeira coisa que disse foi: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. A presença do Espírito Santo. Antes de tudo, o Senhor anunciou a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo foi um homem no sentido completo, mas também era Deus. No entanto, no princípio de seu ministério, ele reconheceu a grande importância do Espírito Santo, reconheceu publicamente a obra do Espírito Santo em sua vida. Mediante essas palavras, ele convidou o Espírito Santo a habitar nele e confessou sua dependência total do Espírito. Se o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve necessidade de reconhecer e aceitar sua dependência do Espírito Santo, quanto mais nós, seguidores de Jesus Cristo, temos que reconhecer o Espírito e convidá-lo a habitar em nós, adorá-lo e depender dele em nosso ministério, a fim de termos pleno êxito. Sabemos que a partir do novo nascimento, o Espírito Santo passa a morar em nosso espírito. Todavia, se quisermos que o Senhor nos use, precisamos experimentar o batismo no Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, não podemos ser usados plenamente pelo poder de Deus. Quando pela primeira vez eu soube da existência do Espírito Santo, pedi intensamente seu batismo, e o sinal inicial de falar em línguas, durante mais de um ano, orei, roguei, mas não fiquei cheio do Espírito Santo. Muitas vezes procurei inventar minha própria teologia. Eu fingia ter sido batizado no Espírito Santo, todavia, sem a evidência do falar em línguas. Às vezes, eu insistia em que muitas pessoas haviam sido batizadas, haviam sido cheias do Espírito Santo, sem que falassem línguas. Entretanto, mesmo que assim falasse, eu não sentia nenhuma confirmação disso no meu coração. Quando eu me matriculei no Instituto Bíblico, descobri que a maioria dos alunos falava em línguas. Eu não falava. O corpo estudantil me nomeou presidente, apesar de todos saberem que eu não falava em línguas. Todos oravam para que eu fosse batizado com o Espírito Santo e que eu falasse em outras línguas. Eu também orava, eu suplicava, eu jejuava, fiz tudo o que sugeriram que eu fizesse, mas não ocorria o enchimento do Espírito Santo. Por fim, decidi que Deus não havia escolhido para falar em línguas. Certa noite, antes de participar do culto de oração na capela, decidi fingir que falava em línguas. Havia decorado o Pai Nosso em inglês, na certeza de que a maioria dos alunos não sabia inglês. Assisti o culto de oração. Fiquei ali parado e pus-me a recitar o Pai Nosso em inglês, tão rapidamente que parecia estar falando em línguas. Todos os alunos se regozijaram. Eles diziam: por fim, o presidente do corpo estudantil recebeu o Espírito Santo e falou em línguas. Ao voltar ao dormitório, senti-me envergonhado, cheio de culpa por causa da minha hipocrisia. Tinha vontade de morrer.
e não tinha certeza de que iria para o céu se morresse naquele instante. Então, decidi de todo o meu coração receber o batismo no Espírito Santo como a evidência do falar em línguas. Subi a um monte num sábado e ali permaneci orando sem cessar. À meia-noite, sozinho no monte, fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas. Desde então, tenho me alegrado orando e falando em línguas. A oração é vital. Trato de orar regularmente, umas 3 horas por dia. Dessas 3 horas, talvez 50% passo falando em línguas. Quando louvo em línguas, Deus abençoa a minha alma. Ao nascermos de novo, recebemos o Espírito em nossa alma. Ao sermos batizados com o Espírito Santo e ao falar em línguas, tornamos-nos mais valentes. E é assim que eu entendo.